Fala galera, beleza? Então passando aqui hoje, né, já que promessa é dívida, pra gente trocar uma ideia aí rapidinho sobre dicas preciosas que podem te ajudar, principalmente você que tem dores de cabeça e muitas vezes no automanejo não consegue ter uma eficiência um pouco maior, né? Vamos lá? Primariamente, o que é sempre importante a gente elucidar e deixar bem claro, né, que existem mais de 300 tipos de dor de cabeça, né? Todas elas classificadas pela a classificação internacional para o estudo das cefaleias, né? E nós sabemos que as mais prevalentes, né, as mais bem datadas, né, que nós temos até clinicamente, são a cefaleia do tipo tensional, a enxaqueca, a cefaleia trigêmina autonômica e a cefaleia cervicogênica, sendo que das primárias, a cefaleia do tipo tensional é a mais prevalente, a enxaqueca em segundo lugar e depois a trigêmina autonômica e todas as outras que podem estar associadas a isso. Lembrando que a cefaleia primária, ela é considerada como a própria doença, né? A própria IASPA, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, já classifica esses tipos de cefaleias como doença crônica primária. A cefaleia secundária, principalmente a cefaleia cervicogênica, que você pode encontrar também como neuralgia de Arnaud, é uma cefaleia ao qual primariamente existe uma disfunção cervical associada, que pode ser por algumas causas, pode ser uma alteração artrocinemática que cause, né, nesse momento uma facilitação ao nível facetário e que você possa sentir esse trajeto, mas principalmente quando você tem um componente neuropático associado, você tem uma facilitação do nível de C2 e C3 metamericamente, ao qual leva essa informação e essa irritabilidade do tecido neural, principalmente dos nervos occipital menor e do nervo occipital maior, que principalmente os níveis de C2 vão migrar uma anastomose na altura da sutura coronal com o ramo 1 do nervo trigêmeo ou nervo oftálmico, ao qual o paciente pode também relatar com isso dor no olho, ou uma dor ocular, ou uma sensibilidade maior, principalmente a uma entrada aferente, que seja nesse momento nociceptiva e muitas vezes inócua, cursando também com um pouco de alodinia e ou hiperalgesia associado, tá certo? Dentro desses processos, os pacientes com enxaqueca e cefaleia do tipo tensional, é sempre muito importante que nós levemos em conta todo o contexto crânio-cérvico-mandibular. Duas entradas neurosensoriais são extremamente importantes, independente do tipo de cefaleia. São elas a entrada ocular, ou a entrada neurosensorial ocular, principalmente a relação dos músculos extraoculares, né, aos quais nós temos uma relação da oculomotricidade com adaptações e vias que podem acontecer tanto a nível vestibular quanto a nível crânio-cervical e podem também ser precursores de aumentarem as queixas. Tanto as relações todas do contexto crânio-cérvico-mandibular, do sistema estomatognático, fonação, deglutição, língua, sistema ioide, toda a sua relação com a coluna cervical e com a entrada torácica são de extrema importância. Sendo assim, se você já tem um diagnóstico prévio ou de cefaleia do tipo tensional, e aqui é muito bom a gente deixar claro que a cefaleia do tipo tensional não é uma cefaleia ao qual a pessoa vai sentir por um estresse emocional. A alteração psicossomática ela pode ser mais um facilitador, até porque períodos de estresse, períodos de ansiedade ou períodos onde o paciente possa estar um pouco mais depressivo, fazem com que hajam-se facilitações a nível do córtex mesolímbico ou do córtex pré-frontal, onde nós sabemos que áreas específicas como giro do cíngulo, córtex insular, amígdala cerebelosa, todas as outras estruturas relacionadas a isso podem estar facilitadas, fazendo com que haja um mecanismo um pouco mais excitatório e nesse momento as questões inibitórias difusas descendentes, que é a nossa famosa farmácia interna, pode não estar tão eficiente devido a um processo, né, a uma sopa química excitatória aumentada, com isso tendo uma menor capacidade modulatória. Então, o contexto psicossomático ele pode ser mais um facilitador, mas não o precursor da queixa. Não existe dor psicológica, não existe dor emocional. A dor é real e sempre um output, tá certo? O que seria isso? Uma forma descendente de percepção a nível cortical.
Vamos lá? Sendo assim, a cefaleia do tipo tensional, a gente tem uma relação muito grande com alguns músculos específicos. Os músculos da mastigação, principalmente masseter, temporal, os músculos da região suboccipital, reto posterior menor, reto posterior maior, oblíquo inferior, oblíquo superior, o semiespinhal, principalmente o semiespinhal da cabeça, o músculo trapézio, o músculo esternocleidomastoídeo, os músculos supraioideus, principalmente o músculo de gástrico posterior e o estiloióideo, podem ser músculos que estejam nesse momento também com triggers ativos e podem fazer com que a queixa da dor de cabeça, que já é primária, possa estar aumentada. Então, algumas manobras, né, de automanejo aos quais você pode usar nesse caso, quais seriam? Exercícios de stretching, principalmente de trapézio, elevador da escápula, uma leve automassagem propriamente do músculo esternocleidomastoídeo, você mesmo conseguir estabilizar a entrada torácica, associar isso um pouco de abertura para o relaxamento tanto do platisma quanto das fáscias cervicais anteriores, trazer essas repetições em padrões de abertura para poder tirar um pouco da tensão, principalmente dos músculos que fazem o fechamento, né? Os 3 feixes do temporal e o masseter principalmente, poder fazer você mesmo uma automassagem desde a região posterior da orelha do processo mastoide até a região aqui, ó, inferiormente à mandíbula, na região do ióide, soltando a região do digástrico posterior, com 2 dedos bem na região da nuca, o que você pode vir e fazer, ó, automassagear com sutileza, lembrando que pacientes enxaquecosos ou pacientes de cefaleia tensional, quando estão em crise, podem ter uma sensibilidade um pouco maior, o que nós chamamos ou de alodinia e ou hiperalgesia, principalmente nessa região, porque é uma região neurovascular muito importante, uma região membranosa muito importante, uma região que a gente costuma chamar de o radarzinho do crânio, né? Onde, principalmente quando cursam com alterações oculomotoras ou alterações da articulação temporomandibular, podem ter realmente uma sensibilidade um pouco mais aumentada, tá certo? Então a região dos suboccipitais, ela é sempre de suma importância, fazer aquela automassagem bem leve, devagar, soltando todos os contextos, tá bom? Fazer movimentos específicos em relação à língua, em sentido horário, em sentido anti-horário. Trazer um pouco de relaxamento, cuidado para não apertar, mantenha a mão bem suave, sutil e leve. Colhe a língua no palato, nas rusgas palatinas, né? Em cima, na região maxilar. Descolhe os dentes, relaxa a face, repouse as mãos e o próprio peso do braço vai fazer com que haja o quê, ó? Um relaxamento dessas estruturas. Associado a isso, a região da sutura parieto-escamosa, a região de esfenoide, zigomático, temporal, mandíbula, é uma região onde a gente pode fazer pequenos traços da região do arco zigomático até o ângulo da mandíbula, soltando bem o músculo masseter, que geralmente é um músculo dolorido em pacientes que, além de cefaleias, têm também atividades parafuncionais exacerbadas, como aperto dentário, eubruxismo noturno ou de vigília, e geralmente também podem ter associado a isso dores orofaciais. Libera bem essa região de temporal, que vem desde essa região até a região mandibular, soltando bem devagar, bem sutilmente toda essa região. Pequenos beliscões acima da região superciliar de inervação do quinto 1, tá certo? Sutilmente você pode liberar um pouco, se tiver com um pouco mais de tensão na região do globo ocular, ó. Soltar um pouco o globo ocular. E também aos pacientes que muitas vezes ficam, principalmente ou de cefaleia tensional ou de enxaqueca, né? Que tem um pouco de dor na região do couro cabeludo. Eu não tenho muito cabelo, mas para quem tiver mais, pode fazer pequenas automassagens na região do couro cabeludo,
soltando e diminuindo toda essa tensão, que também tem uma relação muito importante com a inervação trigeminal. Lembrando que o trigêmeo é o cara, principalmente da enxaqueca, que quando não está, ele está carregando todas as outras informações. Tá certo? Em relação às entradas neurosensoriais, principalmente os olhos, nos momentos, né, principalmente os pacientes que têm enxaqueca com aura, eles, no pré-crise, né, no que chamamos do pródromo, muitas vezes eles cursam com fotofobia, escotomas, né, flashes luminosos. Eles evitam a luz porque, na verdade, a entrada aferente de luz causa uma facilitação ainda maior a nível do córtex visual e pode fazer com que essas queixas cefálicas fiquem mais aumentadas ainda, tá certo? Então o palming é sempre um exercício coringa para ser usado a qualquer hora, a qualquer lugar e a qualquer momento quando você perceber isso. Como fazê-lo, né? Você simplesmente vai fechar as suas mãos, tamponar os seus olhos, associado a isso, debruçar um pouco sobre um local onde você esteja confortável. Se você tiver no momento que você já está percebendo que possa ter a crise, né? Os momentos da aura, né? Onde você cursa um pouco com fotofobia, fonofobia, osmofobia, pode estar associado um pouco de enjoo, quer dizer, você percebe que o seu organismo como um todo está um pouco mais sensibilizado. Então evite locais aos quais você tenha muito barulho ao redor. Procure um local, um ambiente tranquilo, para que você consiga fazer o palming com toda a eficiência possível, associado a isso de 2 a 3 minutos, para como se nós fôssemos dar um estímulo de reset em toda essa região, o que vai fazer com que essas informações a nível do tronco encefálico sejam transmitidas de uma forma mais lenta e possam te dar também um pouco mais de alento. Associados a isso, no pós-crise, ficarmos sempre atentos, principalmente o paciente enxaquecoso, a certos tipos de alimento, porque um dos peptídeos envolvidos na depressão cortical alastrante, né, que hoje é aceito como a principal gênese de mecanismo, né, fisiopatológico associado a isso, causam também facilitações a nível do trato gastrointestinal. Então, manter uma alimentação menos inflamatória, uma ingesta maior de água, ficar atento às questões da atividade física, porque para o paciente de cefaleia tensional, que tem uma característica mais congestiva e bilateral, a atividade física ela pode ser um grande aliado no momento em que ele está com a dor de cabeça, porque vai aumentar esse fluxo sanguíneo cerebral. Para o paciente com enxaqueca, onde a gente sabe que a característica dela é ser mais unilateral e pulsátil, a atividade física no momento da crise, ela não é indicada, porque justamente aumentar o fluxo sanguíneo cerebral pode fazer também com que você tenha um aumento das suas queixas e essa característica pulsátil ela aumente um pouco mais. Independente do tipo da cefaleia, é sempre importante que o processo educacional em dor ele esteja envolvido, o automanejo esteja envolvido, principalmente com algumas das atividades que a gente falou aqui hoje, porque vão gerar autoeficácia, vão te dar mais confiança e também, claro, com isso, a sua questão emocional vai ficar melhor, o que vai ajudar a sua farmácia interna a funcionar de uma forma mais efetiva. Tá certo? Lembrando sempre que os padrões respiratórios, principalmente de respiração diafragmática, eles são extremamente importantes para esse controle modulatório e inibitório descendente também. Tá bom? Um breve review de algumas coisas que a gente já falou em outras publicações. Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.